Estamos no início de agosto, hoje precisamente é o dia 1º. Ainda estamos, praticamente ainda é metade do ano, muita coisa que não foi feita, acredito que ainda dá para ser feito, dá para se pensar, se programar, se organizar, porém o tempo não para, conforme diz a música, ele escorre pelas mãos. E se durante todos esses meses que a gente está nessa pandemia, eu fiz um vídeo, acho que há 3 meses atrás, falando sobre empreendedorismo, a necessidade de empreender, e que mesmo na atual situação do país, a situação, na verdade, a medida de sair dessa, pelo menos a médio e longo prazo, é alguma forma de empreender. O normal não existe mais, a forma de emprego, a forma de relacionamento, tudo está mudando, o mundo está passando por transformações. E muito embora a gente tenha um caminho às vezes a seguir, vários fatores, no caso, exemplo mais comum, a pandemia nos tira das rotas, elas nos faz repensar outras atitudes que devemos ter e com isso a necessidade contínua de se reinventar. Olha, eu não sei vocês, mas eu comecei o ano com muitas ideias, com muitos planos, sonhos que iam fazer bem para mim, para minha família. E não só por conta da pandemia, mas assim, a gente tá sempre mudando, a gente tá sempre lendo, se atualizando. E isso faz com que a ideia que eu tinha ontem passou a ser outra ideia. E isso não é errado, pelo contrário, faz parte da gente, da nossa natureza, de mudar, de se aperfeiçoar, de mudar conceitos, E essa pandemia, esse momento que a gente tá ficando muito mais tempo em casa, eu não sei você, mas eu tô assim, aproveitando para fazer alguns cursos, algumas reciclagens, lendo mais, curtindo mais meus filhos, a minha família, e isso acaba gerando um furacão de ideias, um furacão de respostas para algumas dúvidas, algumas incertezas, e isso faz parte do mundo de empreender. Por mais que eu sempre tentei fugir, mas assim, algumas coisas estão me trazendo no mundo do empreendedorismo cada vez mais, e eu tô passando por uma série de ressignificados, Eu tô tentando assim ir com calma nas coisas, um passo de cada vez. E eu olho para trás, assim, coisas que deram muito errado e agora estão começando a darem certo. Coisas que eu não entendia o porquê que não estava funcionando, porquê que não estava acontecendo, porquê que não era o meu momento. E aos poucos tudo vai se encontrando. E a chave, assim, de tudo é a paciência. A paciência é um estado, que muita gente fala assim, que é o tempo de plantar e de colher. É necessário ter essa espera. Então o objetivo deste vídeo de agora é falar um pouco sobre a questão da paciência, de se reinventar e de acreditar. Eu quero trazer essa mensagem para você, não importa o momento que você esteja passando, se você está passando por um momento delicado, saúde, relacionamento, a perca de um emprego, tudo vai mudar, tudo vai se transformar, mas depende da gente pensar positivo, acreditar que às vezes o nosso tempo, o desejo nosso não é o mesmo, não acontece no mesmo momento de Deus, que Deus tem plano sim para nós. Eu vou trazer uma história para vocês, a maioria das pessoas conhece, e eu lembro que meu pai falava muito essa história nas pregações que ele ia, ele contava em várias comunidades, é a história da vaquinha, de uma família que tinha tudo adivinha dessa vaquinha, era fonte de renda, era fonte de sustento, era fonte de trabalho que essa família conseguia através dessa vaquinha. E muito interessante essa história. Um monge passeava com seu discípulo um local assim distante, de toda a população. Chegaram então a essa propriedade bastante rústica, era uma casa bem simples, mergulhada na pobreza. A plantação era pouca e não mostrava nenhum sinal de cuidado necessário para que se desenvolvesse. Além de tudo, uma seca assolava completamente o local. Esse monge, o aprendiz, bateram na porta da casa desse senhor. Parecia um senhor assim muito magro, de uma feição muito sofrida e desanimado com a vida. E esse senhor assim não apresentava nenhum ânimo, nenhum prestígio. O sítio dele era muito simples.
Porém, esse homem recebeu eles muito bem, né? Chamou para entrar, ofereceu café e perguntou, né, o que eles queriam. O monge, ele falou assim: olha, do que vocês vivem? Eu fiquei muito curioso, estava passando por aqui, né, e vi essa casinha assim. E ele respondeu: olha, nós vivemos aqui da produção dessa terra. A gente planta e colhe milho e feijão. Uma parte a gente come e a outra parte a gente vai, né, numa vila e vende para os moradores daquela região. E assim, tudo que a gente precisa, a gente tem uma fonte, que é uma vaquinha. O monge então percebeu que o sítio não tinha trator, não tinha nenhum maquinário tecnológico, né? E ele quis saber como aquele simples sitiante arava a terra. E além de tudo, transportava objetos, né? Enfim, e fazia essas atividades mais pesadas que um sítio requer. O homem então explicou que ele tinha uma vaquinha em seu sítio e falou que ela dava leite, né? Todos os dias esses filhos dele tomavam esse leite e assim ia crescendo, né? Ele até chegou a falar essa expressão assim: todo jeito que Deus quer. E a vaquinha, ele falou, né? Me ajuda a arar o terrado, a preparar a terra para a plantação, para a gente colher. A gente colhe nosso alimento assim, vivendo. Então veja bem, tudo que esse sitiante conseguia vinha da vaquinha. Ele explicou muito bem isso: o leite para as crianças, a força motriz para puxar um arado, né? O transporte até da família era dessa vaquinha. Então imagina se alguém tirasse a vaquinha dele, certamente essa família morreria, porque representava, né, a fonte de renda, a fonte de vida dessas pessoas. Então esses dois viajantes, né, o monge e o discípulo dele, se despediram da família e foram ficar de longe, observaram como que era a vida dessa família. Viram então as crianças brincando, felizes, né, de pipa, de várias coisinhas, de comidinha. Ficaram vendo essas crianças brincando e falaram assim: olha, vamos fazer uma experiência com essa família. Eles observaram que da porta a mulher do homem também sorria, muito embora triste e conformada com sua roupa simples, né? Uma casinha muito humilde mesmo. E quando eles se afastaram mesmo do sítio e viram a vaquinha do homem pastando, né, tranquilamente, o monge disse o seguinte: ó, vá até aquela vaquinha, você vai puxar e levar lá para um precipício. Então esse discípulo ficou desesperado: não, mestre, pelo amor de Deus, não diga isso, eles vão ficar sem essa vaquinha, vai ser um caos. E ele só tem ela. Mas o mestre foi muito enfático e falou: você tem que fazer isso, é ordem minha. Então ele foi, né, fez o que o mestre pediu. Foi na calada da noite, observou que todo mundo já estava dormindo e foi, puxou aquela vaquinha, né, madrugada fora, e jogou ela lá pro fundo lá do precipício. E foram embora. O monge não estava nem aí, achando que tinha feito uma coisa boa por essa família. Mas esse discípulo ficou com um remorso, né, por ter feito um ato tão perverso para aquela família. Quando amanheceu o dia, a família levantou para tomar café, foram até o pasto, né, logo após, e viram aquela cena horrível, né? Todo mundo ficou desesperado, os filhos, o marido, a esposa: olha, a vaquinha morreu, o mundo acabou. O céu caiu, né? Veja, o tempo passou, mas o discípulo não conseguiu esquecer a maldade que fez e aquela sua consciência pesava demais. E veja que isso é uma exceção, porque a maioria das pessoas que jogam a nossa vaquinha abismo abaixo, elas não estão nem aí, né? Mas neste caso, algo bem lá dentro dele lhe dizia para voltar ao sítio e dizer arrependido o que ele fez àqueles pobres moradores, né? Mas ele queria dizer que ia ser o mestre, mas ele foi lá. Enfim, quando ele chegou no sítio, ele teve uma surpresa tão grande que ele nem acreditou. Ao se aproximar da propriedade, ele viu crianças brincando na porta, tudo bem bonitinhas, vestidas, bem alimentadas, com roupas boas mesmo, e perguntou para as crianças onde estava o pai delas. E de início, ele pensou que nem aquele pessoal ali nem era, né, dono do sítio, que eram outras famílias. Então ele achou que as crianças, né, poderiam ter sido outras, mas era impossível. Ele lembrava muito bem da feição, do morador. Porém, ele quis saber o que aconteceu naquela família, naquele lugar.
Então o morador aproximou-se e convidou ele para entrar, né? Quando esse discípulo entrou na casa, viu toda ela moderna, mobiliada, ficou admirado e perguntou: olha, como que aconteceu tudo isso? Eu lembro muito bem de vocês, eu lembro da vida difícil que vocês viviam. Então o homem contou, sem nenhum ressentimento ou tristeza. Falou assim: ó, senta aqui, pode tomar esse vinho que eu tenho, vinho bom. Eu vou lhe contar tudo. E esse discípulo se acomodou naquele sofá confortável e ficou ouvindo o dono da casa falar. Antes, nós tínhamos uma vaquinha, ela nos dava tudo, leite para as crianças, ajudava na aragem da terra, na colheita, no transporte. A gente vivia praticamente à custa desse animal. Mas depois, ninguém sabe como que foi que esse animal foi lá para longe e caiu no precipício. Bom, nesse momento em diante, nós somos obrigados a fazer outras coisas, a desenvolver habilidades que nunca imaginávamos possuir. Dessa forma, começamos a prosperar e a nossa vida mudou drasticamente. E esse discípulo ficou muito admirado e calado. E o fazendeiro continuou falando: olha, sem a vaquinha a gente plantava, passou a plantar mais, né? E também colher mais. Estudamos maneiras de plantar mais. Vendemos as colheitas para ganhar dinheiro. Com isso, nós fizemos empréstimos em bancos. Claro, né, que no começo nem todo banco aceitou a gente, né, e dava um limite bem baixinho. Mas aos poucos a gente foi honrando, foi pagando tudo certinho nas datas corretas. E o banco foi ampliando o limite, né? E com esse dinheiro a gente foi investindo na propriedade, comprando máquinas boas, equipamentos diversos. Com isso, né, ele teve que contratar mais empregados. Ele ficou explicando assim que sozinho não estava mais dando conta, né? E o sítio se tornou pequeno. Fez com que ele comprasse as propriedades em volta, né? E teve uma extensão maior da plantação, da propriedade, né, para sua criação. O discípulo ficou muito admirado com este homem, pois agora ele era rico, tinha dinheiro guardado em banco. Ao invés de ficar tomando empréstimo, o jogo virou. Ele agora era quem emprestava dinheiro aos seus amigos credores. Foi uma mudança fantástica. E esse discípulo saiu de lá feliz, alegre, confiante, né, com tudo o que viu desse homem. A mudança que foi ele ficar sem a vaquinha. Teve uma vitória, um salto de vida para melhor. A moral da história é que já imaginaram a quantidade de vaquinhas que todos nós temos em nossas vidas? Muitas delas atrapalhando o nosso crescimento, nos proporcionando aquele comodismo, né? Uma falsa sensação de conforto. Muitos de nós vivemos presos a uma vaquinha imaginária que nos leva ao longo da vida a uma situação de conformismo e mesmice. Muitas vezes a gente precisa enxergar além. Essas vaquinhas a gente tem que empurrar, né? Muitas vezes alguém chega e empurra essa vaquinha nossa. E perceber o lado bom da situação, buscar tirar proveito dela. Por exemplo, perder um emprego, acabar um relacionamento, enfrentar essa crise de desânimo social e de saúde que assola o mundo, dentre outras tantas coisas traumáticas, que são marcos, né, que faz parte da vida de qualquer pessoa, que nos torna, quando a gente consegue enfrentá-las, seres humanos mais fortes e melhores. A lição é fazer do limão a limonada, mesmo que pareça ruim agora, mesmo que aí no seu coração você sinta medo do novo, do desconhecido. Tudo leva a um caminho melhor, só depende de cada um de nós buscar novos rumos e enxergar as oportunidades. São tantas coisas que por medo de tentar, aquele medo de fracassar, a gente vai postergando. E quando nos damos conta, a vida escorre pelas mãos. Seja um intercâmbio no exterior, a trabalho, a estudo, o desejo que te acompanha também há anos de ser completamente fluente, né, em um idioma, em um inglês, espanhol. O medo de trocar de emprego, de empreender naquilo que você gosta. A falta de praticar um esporte, de começar a academia. Você tem que deixar um legado no mundo, seja através de trabalhos voluntários, com animais, pessoas de rua, né, em vulnerabilidade, idosos, crianças, dentre outros trabalhos sociais. Acima de tudo, confie em Deus, siga caminhando, foco, força e fé sempre. Ainda dá tempo, este ano ainda não acabou. Ainda dá tempo de você tirar seus sonhos do papel, de você recomeçar, de fazer de toda essa crise, de todo esse problema, uma nova fonte de vida, uma nova fonte de oportunidade. Recomeçar é a palavra. Pense nisso.